Fala pessoal, espero que todo mundo esteja bem. No vídeo de hoje eu vou mostrar mais um exemplo para a gente calcular a integral de convolução. Eu já fiz um vídeo bem detalhado sobre todas as etapas do processo aí de cálculo da integral de convolução. Se vocês não viram, cliquem no card que vai aparecer aí na tela para entender com mais clareza como que é esse processo. Nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar o processo de forma mais rápida, porque a ideia é simplesmente fazer mais um exemplo para a gente fixar essa metodologia que a gente está usando, que é o método de convolução gráfica. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente vai fazer é desenhar as funções já realizando a mudança de variável. Então eu vou pegar o gráfico aqui, vamos desenhar os eixos. E esses eixos, eles já estarão aqui em função da variável independente que a gente vai chamar de tal. Ou seja, eu vou desenhar o meu x de tal. O x de tal, que é a mesma função aqui do x de t, ele vale 1, enquanto a minha variável independente estiver entre 0 e um valor fixo aqui que eu vou chamar de t maiúsculo. Então, eu vou marcar aqui esse valor fixo, t maiúsculo, e a função ela vale 1, exatamente conforme a descrição, para a minha variável independente entre 0 e t. Ou seja, depois disso, depois de t, a direita de t e a esquerda do zero, a função vale 0, que é exatamente o que está descrito aqui, ó, 0 em caso contrário. Então, a gente já desenhou a função x de tal e a gente vai desenhar a função h de tal. Deixa eu desenhar os eixos, o eixo vertical, o eixo horizontal, e aqui vai ser a variável independente tal. O h de tal, ó, ele é igual a t quando o meu t varia de 0 a 2t. Deixa eu primeiro desenhar aqui o limite superior, que é 2t, e o limite inferior aqui é 0. Percebam que a minha variável independente aqui é tal, né, ou a mesma coisa que t, e quando ela varia de 0 a 2t, ela vale o próprio valor da variável independente. Então, se eu tenho aqui o valor t, qual que é a minha amplitude? A minha amplitude vai ser t também. Se é 2t, a minha amplitude vai ser 2t. Ou seja, eu tenho uma reta crescente, porque é uma função do primeiro grau. A direita do limite superior vale 0, e a esquerda do limite inferior, ela também vale 0, por causa desse segundo termo aqui, descrevendo a função, certo? Então, nós já temos a função x de tal e h de tal desenhadas e já mudando a variável t para tal. O próximo passo vai ser o quê? O próximo passo é a gente realizar aí a análise gráfica. Bom, agora nós vamos resolver aqui a integral de convolução de x de t com h de t, que é dado pela integral de menos infinito a mais infinito de x de tal, h de t menos tal, d tal. O x de tal a gente já desenhou no passo anterior e o h de tal a gente também já desenhou, e são essas duas funções que eu estou mostrando, mas a gente precisa desenhar h de t menos tal. Como que a gente faz isso? Eu vou primeiro desenhar a função h de tal atrasada de t. Como que eu faço isso? Eu vou pegar essa função aqui e vou atrasar ela por um valor t. Vamos redesenhar ela aqui. Esse passo a gente sempre tem que fazer. Então, desenhando a função, vou marcar aqui o valor t, porque é atrasar
é deslocar a função t unidades para a direita, então ela continua crescente a partir daqui e ela desce aqui, certo? Então, essa é a função h de t menos tal. Então, aqui vai ser t mais 2t, certo? Porque ela deslocou para a direita. E a amplitude é 2t. E o próximo passo é desenhar a função h de t menos tal, que é esse termo aqui de cima. Ou seja, a gente vai pegar essa função e nós iremos refletir. Ó. Como que a gente faz isso? Deixa eu desenhar o eixo mais para a direita. Isso. E o eixo X. E a gente vai desenhar aqui ela refletida. Eu vou espelhar esse gráfico para a esquerda. Então a função ela vai ter a rampa agora para cá. Certo? A amplitude não muda. Continua sendo 2t, o atraso continua sendo t. E esse termo aqui, esse ponto, né, do gráfico, ele é t menos 2t, ou seja, eu estou menos 2t à esquerda desse valor aqui. À direita ele passa a ser zero e à esquerda ele passa a ser zero. Por que o t aqui não ficou negativo quando eu refleti? Porque esse t é uma variável. Se ele está aqui do lado esquerdo, internamente ele é negativo. Se ele está do lado direito, internamente ele é positivo. Então a gente só deixa como t, beleza? O próximo passo é realizar o movimento da minha função h de t menos tal sobre a função x de tal. E agora a gente vai fazer a análise gráfica propriamente dita, ou seja, o meu sinal h de t menos tal, ele vai se mover da esquerda, ou seja, de menos infinito, para a direita até mais infinito. E a gente vai analisar como definir os limites de integração à medida que a função vai se deslocando, certo? Então aqui, percebam que a função h de t menos tal, ela vai se deslocando para a direita, até que chega esse dado momento aqui. Percebam que esses instantes aqui vão ser sempre t e t menos 2t. Percebam que enquanto ela caminha da esquerda para a direita, a superposição da função verde, que é h de t menos tal, com a função em vermelho, ela é zero, ou seja, o resultado da integral vai ser sempre zero, porque eu não tenho nenhuma superposição. Se vocês olharem aqui, a área verde está sempre multiplicando pelo zero da função em vermelho. E isso acontece até esse instante aqui, ó. Ou seja, enquanto t for menor que zero, vamos colocar aqui que o resultado, eu vou chamar de y de t, ele vai ser sempre zero, porque a superposição da minha função h de t menos tal sobre a função x de tal vai ser sempre zero, ok? Vamos para o segundo intervalo. Percebam que no intervalo anterior, a função h de tal, ela termina nessa posição aqui, onde o t está aqui no instante zero do eixo. A partir desse instante, a função começa a entrar dentro da função x de tal. Ou seja, eu começo a ter uma superposição, deixa eu colocar aqui em preto, positiva. Ou seja, eu vou ter um resultado diferente de zero e a função ela vai entrando dentro de x de tal
até esse instante aqui que eu vou marcar, ó. Ou seja, esse instante aqui em que o t da função h de t menos tal é igual ao t maiúsculo da função x de tal. Ou seja, quais são os meus limites? O limite vai ser daqui até aqui, do zero até o t maiúsculo. Isso quer dizer que, enquanto esse ponto aqui da minha função h de t menos tal, que é o t, for maior do que zero e ele também for menor ou igual ao t maiúsculo, o que está acontecendo é a minha função h de t menos tal, ela está entrando dentro da função x de tal. Vamos definir agora a integral. Eu vou fazer a integral sempre de zero até o t da minha função h de t menos tal. Vai ser sempre de zero a t. Do que? Da minha função h de t menos tal. O que é minha função h de t menos tal? H de tal não era igual a tal? Então, h de t menos tal, eu vou substituir, vai ser t menos tal. Então, vamos lá, vai ser t menos tal vezes o x de tal, que é 1, de tal. Para fazer essa integral, o t é uma constante, então o resultado vai ser t vezes tal menos tal ao quadrado sobre 2, tudo isso aqui no limite de 0 a t. O resultado, eu vou substituir o t, vai ficar t vezes t menos t ao quadrado sobre 2, limite superior, menos o limite inferior, t vezes 0 menos 0 ao quadrado sobre 2. O resultado vai ser t ao quadrado menos t ao quadrado sobre 2, menos vai ser 0 menos 0, que vai dar 0. Então, vai ficar t2 menos t2 sobre 2. Vou fazer aqui bem detalhado, vai ficar 2t2 menos t2. Resultado vai ser t2 sobre 2. Solução final. Enquanto o tempo for maior do que 0 e menor ou igual a t, resultado da função, da convolução, que a gente vai chamar de y de t, é igual a t2 sobre 2. Então, a gente terminou o segundo intervalo. Para o terceiro intervalo, a função h de tal, ela parou aqui nesse instante em que o t era igual ao t maiúsculo da função x de tal. Qual que é o terceiro evento gráfico que está acontecendo? É o evento em que a função h de tal, ela começa, a parte direita dela começa a sair do retângulo aqui do x de tal, e a parte esquerda dela que estava fora começa a entrar dentro da função x de tal, e a superposição ela começa a ocorrer nessa região preta. E percebam que essa superposição ela tem um limite que é fixo, é sempre de 0 ao t maiúsculo, até o instante em que a função h de tal ela vai chegar aqui, ou seja, a parte esquerda dela já entrou toda dentro da função x de tal e a parte direita dela já saiu, e a área superposta passa a ser nessa região inteira aqui, ó. Certo? Dessa forma, quando que esses movimentos ocorrem? Eles ocorrem quando o t da função h de t menos tal que está se movendo, ele varia ele é maior do que o t maiúsculo, e o t menos 2t, que é a parte esquerda,
é menor ou igual a zero. Então, a gente reescreve o intervalo da seguinte forma: enquanto t for maior que o t maiúsculo, porque eu estou indo à direita do intervalo anterior, e o t menos 2t for menor do que zero, ou seja, enquanto t for menor que 2t, nós temos essa situação representada aqui graficamente. Qual que vai ser a minha integral? Vai ser a integral do intervalo 0 a t maiúsculo, porque, como eu falei, o intervalo em que ele se superpõe é sempre daqui até esse valor aqui do t, do que? Da minha função h de t menos tal, que vai ser t menos tal, vezes a minha função x de tal, de tal. Resolvendo essa integral, nós teremos t vezes tal menos tal ao quadrado sobre 2, no intervalo aqui no limite, né, de 0 a t. O resultado vai ser, deixa eu escrever aqui embaixo, vai ser t vezes t maiúsculo, esse é o limite superior, menos t maiúsculo ao quadrado sobre 2, menos o limite inferior, que vai ser t vezes 0, menos 0 ao quadrado sobre 2. Resultado vai ser t vezes t maiúsculo menos t maiúsculo sobre 2. E com isso nós temos o nosso resultado final, ou seja, para t maior do que t maiúsculo e menor ou igual a 2t, o resultado da convolução, que nós estamos chamando de y de t, será t vezes t maiúsculo menos t maiúsculo ao quadrado sobre 2. No quarto intervalo, qual que é o comportamento gráfico que nós temos que analisar? A função h de t menos tal, ela se encontra nessa posição ao final do intervalo anterior, ou seja, a parte direita dela já saiu fora do meu x de tal, e a parte esquerda ela já entrou totalmente aqui dentro do x de tal. Próximo comportamento é quando a função h de t menos tal começa a sair toda do x de tal, ou seja, a gente passa a ter essa situação aqui, ó. A minha superposição já não é mais na região, deixa eu marcar de preto, a minha superposição já não é mais entre o limite, que era 0 e t. O limite passa a ser esse valor até t. Qual que é esse valor aqui? É t menos 2t. E quando que essa situação ocorre? Essa situação ocorre enquanto t menos 2t é maior do que zero, que é a situação em que a função começa a ir para a direita a partir aqui do zero, ou seja, quando t é maior que 2t, e quando t menos 2t, que continua sendo a parte esquerda da função, que é essa referência aqui, é menor do que o t maiúsculo, que é esse valor aqui de referência, ou seja, quando t for menor que 3t. Para esse intervalo aqui, qual que vai ser a nossa integral? Vai ser a integral do limite inferior, que é t menos 2t, até o limite superior, que é aqui o t maiúsculo, da função h de tal, h de t menos tal, que vai ser t menos tal, vezes x de tal, de tal. A integral continua sendo a mesma resolução, vai ser t vezes tal menos tal ao quadrado sobre 2, nos limites inferior
t menos 2t maiúsculo até t maiúsculo. Resolvendo a integral, nós teremos aqui no limite superior t vezes t maiúsculo menos t maiúsculo ao quadrado sobre 2 menos o limite inferior t vezes t menos 2t maiúsculo menos t menos 2t ao quadrado sobre 2. Desenvolvendo essa equação, nós teremos t vezes t maiúsculo menos t maiúsculo ao quadrado sobre 2. Agora vamos resolver a parte interna aqui. T vezes t, que vai dar t ao quadrado. T vezes menos 2t vai ser menos 2t maiúsculo vezes t. E aqui, multiplicando o sinal, menos t. Não, a gente tem que primeiro elevar ao quadrado. Então, vamos fazer aqui, ó. Fazer esse termo aqui ao quadrado. Vai ser o quadrado do primeiro. Menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso sobre 2. Então, reescrevendo, t vezes t maiúsculo menos t ao quadrado sobre 2. Vou multiplicar aqui já, ó. Menos t ao quadrado mais 2t vezes t minúsculo. Deixa eu fazer... Aqui eu vou multiplicar também já por menos vezes menos vai dar mais. Então, vamos ter t2 menos 4t vezes t mais 4t ao quadrado. Todos esses termos aqui estão divididos por 2. Agora vamos juntar os pares que a gente consegue fazer a conta, certo? Vamos pegar aqui primeiro o t2, o t minúsculo. A gente tem menos t2, que é esse cara aqui, mais t2 sobre 2, que é esse cara aqui. Então, aqui a gente já consegue fazer essa soma. Vamos pegar agora o t vezes t maiúsculo, que é esse termo, mais 2t vezes t minúsculo, que é esse termo, menos 4t vezes t minúsculo sobre 2, que é esse termo. Mas, agora a gente vai pegar esse termo, que é menos t ao quadrado sobre 2, com esse termo, mais 4t ao quadrado sobre 2. Então, resolvendo esse primeiro aqui, colocando 2 em evidência, menos 2t2, t minúsculo, mais t2. Aqui nós teremos, vamos colocar aqui também o 2 em evidência. 2 vezes t minúsculo, mais 4 vezes t vezes o t minúsculo, menos 4t vezes o t minúsculo, mais, aqui também já deixando o 2 em evidência, menos t ao quadrado, mais 4t ao quadrado. Esse primeiro termo, nós teremos aqui o 2 menos t ao quadrado, mais aqui, ó, esse 4t vai cortar com esse 4. Eu posso dividir esse 2 com esse 2. Então, nós teremos t maiúsculo vezes t, mais 3t
ao quadrado sobre 2. Essa seria a nossa solução y de t, que é o resultado da integral de convolução. Para qual intervalo? Para o intervalo t maior que 2t e menor que 3t. E agora nós temos o último intervalo, onde o h de t menos tal se encontra nessa posição, considerando o final do último intervalo, e essa referência aqui, que é t menos 2t, qual que é a superposição que nós temos? Nós temos uma superposição nula à medida que a função h de t menos tal se desloca para a direita a partir desse limite, ou seja, enquanto t menos 2t for maior que esse valor, que t, ou seja, enquanto t for maior que 3t, a superposição vai dar zero, ou seja, a integral de convolução vai dar zero. Então, o resultado da convolução é zero. Feito isso, chegamos à solução final do nosso problema. Deixa eu escrever aqui todos os limites. O resultado da convolução será y de t, ele vai ser zero. Para qual intervalo? Aquele primeiro intervalo em que t for menor que zero. Depois, ele vai ser t2 sobre 2 para o intervalo em que t é maior ou igual a zero e menor do que t maiúsculo. Depois, ele vai ser igual a t vezes t menos t2 sobre 2 para o intervalo em que o t é maior ou igual ao t maiúsculo e é menor que 2t. E a gente tem também o resultado menos t ao quadrado sobre 2 mais t vezes t minúsculo mais 3t ao quadrado sobre 2. Para qual intervalo? O intervalo em que t é maior do que 2t e menor que 3t. E, por último, ele vale zero para o intervalo em que t ele vai ser maior. Esse t aqui ele é minúsculo, em que t vai ser maior ou igual a 3t maiúsculo. Bom, pessoal, acabou que o vídeo ficou um pouco longo porque a solução dessa integral de convolução, ela tinha várias etapas, né? A gente pode ver aqui que teve 1, 2, 3, 4, 5 intervalos para analisar, mas eu espero que tenha ficado claro como que a análise gráfica é essencial para a gente identificar todos os limites aqui que a gente usou, né, para poder fazer as nossas integrais de convolução. Porque a cada mudança de comportamento gráfico, quando a função h se desloca da esquerda para a direita, a gente precisa fazer uma integral com limites diferentes. Eu espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida adicional, postem aí nos comentários e também postem aí mais exercícios que vocês gostariam de ver aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima!